Já percebeu como tem dias em que a vida parece te deixar no escuro? Você acorda, tenta respirar fundo, mas tem algo pesado dentro do peito. Não é só preocupação, é aquele sentimento estranho de que talvez nada vá funcionar. E por mais que você tente manter a cabeça erguida, parece que o mundo inteiro resolveu testar sua fé. Nesses momentos, é como se tudo ao redor gritasse desista, mas existe uma resposta que não grita, apenas sussurra. E esse sussurro é o que muda tudo. É como um farol em noite nublada. E sabe onde ele aparece? No Salmo 27. Esse Salmo não é só um texto bonito da Bíblia. Ele é uma estratégia espiritual, um código de mentalidade forte, um verdadeiro mapa para atravessar dias difíceis com o coração erguido. E quando a gente combina isso com as ideias de um dos maiores pensadores sobre sucesso, Napoleon Hill, aí sim a coisa ganha forma. Hill dizia que sem fé nenhuma realização é possível. E ele não falava da fé religiosa somente, mas da fé como combustível do propósito. Quando você junta fé com pensamento, você acende a centelha criadora, aquela que transforma ideia em ação, sonho em realidade. O Salmo começa com uma afirmação poderosa. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. Só essa frase já vira uma armadura. Ela não é sobre ignorar os problemas, mas sobre lembrar quem você escolheu para guiar seus passos. Enquanto o mundo quer que você entre em pânico, essa frase coloca você de volta no eixo, te devolve direção. E aqui está o segredo. A luz não significa ausência de problemas. Ela é, na verdade, presença de clareza. E é justamente isso que Hill dizia ser o primeiro passo para alcançar qualquer objetivo: clareza mental. Porque sem clareza, a gente hesita. E quando a gente hesita, a gente trava. É por isso que o Salmo 27 é tão relevante para quem está lutando por algo maior. Seja um projeto, uma virada financeira, um novo começo. Quando você acorda e declara com convicção que o Senhor é sua luz, mesmo que por dentro esteja abalado, algo começa a mudar. Não do lado de fora. Ainda não, mas por dentro. E é de dentro que nasce o impulso que transforma tudo. Essa luz começa a clarear decisões, abrir novas perspectivas, e aos poucos você vai percebendo que o caos não tem tanto poder quanto parecia. Napoleon Hill também falava sobre isso com outras palavras. Para ele, o que separa os que vencem dos que desistem não é sorte nem talento, mas a disposição de agir mesmo quando tudo parece contrário. E essa disposição nasce da fé. Por isso, é tão importante começar o dia conectado com algo maior do que os próprios desafios. Hill chamava isso de dominar o estado mental. Ou seja, você precisa assumir o controle daquilo que pensa antes que seus pensamentos controlem você. Quer um exemplo prático? Antes de sair de casa ou encarar mais um dia de incertezas, experimente declarar em voz alta: eu caminho com a luz, eu ajo com propósito, eu não temo o desconhecido. Diga isso mesmo que esteja tremendo por dentro, porque é exatamente assim que a luz começa a se espalhar, quando você decide não dar ouvidos à escuridão. E se quiser ir mais fundo, pegue um papel e escreva os seus medos. Aqueles que ficam te rondando, tipo, não vai dar certo, ninguém me entende, isso nunca vai mudar. Agora, ao lado de cada medo, escreva uma verdade que venha da fé. Algo que te lembre quem você é em Deus. Algo que acenda a luz. Isso é treino espiritual. Isso é o que Napoleon Hill chamaria de alimentar o pensamento dominante, porque no fim é o que você repete dentro da sua mente que constrói a sua realidade. Davi não era um super-herói. Ele era alguém cercado por ameaças, mas que escolheu focar na luz, não no pânico. Ele entendeu que confiar na presença de Deus era mais seguro do que confiar nas circunstâncias. E é isso que nos inspira hoje. Porque o que a gente mais precisa em tempos difíceis
Não é de uma solução mágica, é de uma certeza firme, uma convicção profunda. E isso nasce da luz que já está dentro da gente, só esperando para brilhar. Sabe aquele momento em que parece que o mundo está desabando e você tenta manter a pose, o sorriso, mas por dentro está tudo despedaçado? Já aconteceu com você? De colocar a cabeça no travesseiro e, mesmo cansado, sentir que está lutando contra uma avalanche invisível? Pois é, todo mundo passa por isso. Mas existe uma força que nasce justamente nessas horas em que a gente sente que não aguenta mais. E essa força não vem de uma fórmula mágica, muito menos de algo que a gente compra por aí. Ela vem de dentro. E é sobre isso que o Salmo 27 fala com tanta precisão. Davi escreveu: "O Senhor é a fortaleza da minha vida." E o que ele queria dizer com isso não era que Deus ia mandar um exército ou resolver tudo por ele, mas que havia dentro dele uma estrutura espiritual firme, uma resistência interna que o mantinha de pé quando tudo ao redor ameaçava desabar. Olha, isso é revolucionário, porque se a sua força depende de fatores externos, como dinheiro, status, reconhecimento, ela é frágil. Agora, quando sua força vem da fé, da resiliência construída dia após dia, ela não quebra com qualquer vento forte. Napoleon Hill também falava disso, mas em outras palavras. Ele dizia que toda crise carrega o potencial de um benefício equivalente ou ainda maior. Isso quer dizer que os momentos que mais parecem querer te derrubar podem, na verdade, estar te lapidando para algo grandioso. Mas para isso, é preciso estar posicionado no lugar certo. E esse lugar não é um escritório bonito, uma carreira de sucesso ou um relacionamento idealizado. Esse lugar é dentro. É o centro da tua fé, da tua paciência, da tua disciplina emocional. Você não precisa ter tudo sob controle para começar a fortalecer sua fortaleza interior. O primeiro passo é escolher com o que você alimenta sua mente. Se você passa o dia inteiro consumindo tragédia, notícias que só trazem pânico, conversas que te colocam para baixo, como esperar que a sua mente funcione com clareza e coragem? Comece a proteger esse espaço interno como se fosse o lugar mais sagrado da sua vida. Porque é. E o que entra aí determina o que sai. Não é sobre fingir que está tudo bem. É sobre nutrir sua alma com verdades que te sustentam mesmo quando nada parece fazer sentido. Hill chamava isso de condicionar o pensamento dominante. Em outras palavras, você escolhe os pensamentos que deseja ver florescer. Não é automático, claro que não. É escolha, todos os dias. E se você está aí, sentindo que não tem forças, deixa eu te contar uma coisa. A sua fortaleza não é feita de momentos de vitória. Ela é construída quando você resiste à vontade de desistir. Cada vez que você perdoa, mesmo machucado, cada vez que você se levanta, mesmo sem aplausos, cada decisão que você toma por amor e não por medo, tudo isso coloca mais um tijolo na sua estrutura interna. Não é de uma vez, é todos os dias, como uma construção firme, paciente, que resiste ao tempo e à tempestade. Davi era um guerreiro, sim, mas a arma mais poderosa que ele carregava não era visível. Era a certeza de que havia algo muito maior do que ele por trás de cada passo. Essa convicção o manteve firme quando tudo dizia que ele ia cair. E você também pode desenvolver essa blindagem da alma. Não é fácil, mas é possível. E começa com pequenas atitudes. Você pode reservar 5 minutinhos do seu dia só para ficar em silêncio, refletir, respirar fundo, ler um versículo ou uma frase que te inspire. Você pode escrever no papel algo que você precisa soltar. E ao lado, uma frase que represente o que você quer manter. Essa troca é poderosa. Você troca o medo pela fé, troca o caos pela confiança, troca o cansaço pela coragem. Pouco a pouco, sem pressão.
Aliás, se até aqui você está se sentindo tocado por essas palavras, me faz um favor? Deixa um comentário aqui dizendo o que mais te fortaleceu até agora. É sério. Às vezes, uma frase que te tocou pode ser justamente o que outra pessoa está precisando ler nesse exato momento. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, já se inscreve aqui no canal. Não é só para você receber mais vídeos, é porque quando você se inscreve, você entra nesse espaço de construção interior junto com a gente. E acredite, você faz falta aqui. A gente continua esse caminho juntos e a fortaleza vai se formando um passo de cada vez, com luz, com fé, com propósito. E mesmo que lá fora o barulho seja grande, aqui dentro vai crescendo um silêncio cheio de força. Um silêncio que te sustenta. Um silêncio onde mora Deus. A gente costuma imaginar inimigos como pessoas lá fora. Alguém que quer o nosso mal, que nos prejudica abertamente. Mas o mais perigoso dos inimigos não tem rosto. Ele mora dentro da nossa cabeça. E é justamente sobre isso que o Salmo 27 nos alerta com tanta sabedoria. Quando os malfeitores se levantaram contra mim, tropeçaram e caíram. A gente lê esse versículo e pensa logo em oposição externa. Mas a verdade é que os malfeitores mais constantes são aqueles pensamentos que aparecem quando ninguém está olhando. Aquela voz que diz que você não vai conseguir, que tudo sempre dá errado, que você não tem valor o bastante. Sabe aquela ideia incrível que você teve e não colocou em prática? Aquele projeto que você sonha há anos, mas que vive sendo adiado porque não é o momento certo? Então, pode ter certeza, não é a vida que está te segurando. São esses inimigos internos, silenciosos, sorrateiros, que fazem você duvidar de si mesmo. E o mais curioso, eles não gritam, eles sussurram. E são justamente esses sussurros que sabotam sua caminhada. Napoleon Hill chamava isso de dominar o pensamento dominante. Porque a verdade é uma só. Se você não domina sua mente, ela te domina. E isso se aplica a tudo. Ao dinheiro, aos relacionamentos, à saúde emocional, aos sonhos. A mente é o campo de batalha e os inimigos invisíveis se escondem por trás de desculpas disfarçadas de lógica. Não é hora. E se eu fracassar? E se as pessoas rirem? E se eu perder tudo? A mente começa a te contar histórias baseadas no medo. E se você não responde com fé, você acredita nelas como se fossem verdades absolutas. Mas veja o que o Salmo ensina. Esses inimigos tropeçam e caem. Ou seja, eles perdem força quando você permanece firme. Não porque os problemas somem, mas porque a sua postura muda. Você passa a agir mesmo com medo. Passa a acreditar mesmo sem ver. Passa a responder à dúvida com ação. E isso, meu amigo, é libertador. Quer um exercício prático? Pega um caderno agora, pode ser uma folha qualquer. Escreve ali quais são os pensamentos que estão te paralisando. Seja honesto, dê nome aos seus inimigos invisíveis. E depois, ao lado de cada um, escreve uma frase de fé. Pode ser uma passagem bíblica, pode ser uma afirmação de coragem. Algo que sirva como escudo toda vez que o medo tentar te atingir. Lembra do que Hill falava? Que todos os medos, todos, podem ser superados com uma mente treinada. E como é que se treina a mente? Com repetição. Assim como o corpo precisa de constância para ganhar força, a mente também precisa de prática diária. Reafirme quem você é. Diga em voz alta o que você acredita. Recuse-se a alimentar pensamentos que te enfraquecem. A batalha é silenciosa, mas a vitória é real. E o mais importante, haja mesmo com medo, porque o medo só domina quem recua. Quando você dá um passo, mesmo tremendo, você mostra para sua mente que é mais forte do que aquilo que tenta te parar. Não é preciso ter tudo resolvido. É preciso estar decidido.
E quando você junta fé com ação, algo se move dentro de você. A coragem não aparece do nada. Ela cresce na medida em que você decide seguir em frente, mesmo sem garantias. Talvez você esteja lendo isso agora e pensando, mas eu já tentei antes e fracassei. Tudo bem. Fracasso também é parte da jornada. O importante é não parar. Hill dizia que o sucesso é feito de persistência, paciência e suor. E eu acrescentaria, é feito também de perdão, de recomeços e de fé renovada todos os dias. E já que a gente chegou até aqui, deixa eu abrir meu coração. Se essa mensagem fez sentido para você, se em algum momento você sentiu que isso te tocou de verdade, que fez uma ficha cair aí dentro, então esse espaço também é seu. Eu te convido com carinho a se inscrever no canal, mas não é só pela notificação de vídeo, é para caminhar junto, é para construir um lugar onde a fé tem voz, onde o propósito é real, onde a gente se apoia mesmo sem se conhecer pessoalmente. A sua presença aqui faz diferença. E mais do que isso, compartilha nos comentários o que mais falou com você nesse vídeo. Pode ser uma frase, uma vivência, algo que você superou ou até uma dúvida que ainda está te incomodando. Abrir o coração aqui pode ser o passo que faltava. E nunca se sabe. O que você escrever pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para não desistir. Vamos seguir em frente juntos. Porque os inimigos invisíveis só têm força enquanto você guarda silêncio. Quando você fala, escreve, age, eles tropeçam e caem. Esperar. Esse verbo que tanta gente odeia. Parece fácil dizer, tenha paciência, quando a gente não está no meio da espera, né? Mas quem já viveu aquela fase em que tudo parece estagnado, sabe? Esperar pode ser desesperador e, ao mesmo tempo, pode ser sagrado. O Salmo 27 termina com essa frase que muita gente lê rápido e não percebe o quanto ela é profunda. Espera no Senhor, sê forte, e Ele fortalecerá o teu coração. Repara que Davi não está dizendo para a gente cruzar os braços e sentar num canto esperando mágica. Ele fala de uma espera ativa, uma espera com postura, com firmeza, com atitude. É como se ele dissesse: continua caminhando, mesmo que os frutos ainda não tenham aparecido. Continua plantando, mesmo que ninguém esteja vendo. Continua sorrindo, mesmo que só você saiba o esforço que isso exige. Porque esse tipo de espera não paralisa, ela fortalece. E quando você começa a viver isso de verdade, percebe que a fé não é apenas algo bonito de se falar. É um tipo de energia que sustenta os dias difíceis, que segura sua mão quando a lógica diz para você soltar tudo. Napoleon Hill sempre repetia que os maiores resultados não vêm da pressa, mas da combinação entre paciência e persistência. E isso não é papo de autoajuda, é vida real. Grandes vitórias demoram. O sucesso com propósito leva tempo, e é esse tempo que aprofunda as raízes. A gente vive num mundo que idolatra o rápido, o instantâneo, o imediato. Mas a alma não trabalha nesse ritmo. O espírito precisa de silêncio, de pausa, de espaço para crescer. E olha só que interessante. Davi foi ungido rei, mas levou muitos anos até sentar no trono. E durante esse tempo, ele não ficou parado. Ele enfrentou lutas, fugiu de inimigos, chorou, duvidou, orou e, principalmente, esperou. Mas não foi uma espera passiva. Foi uma espera em movimento. Ele foi se moldando por dentro para sustentar aquilo que viria por fora. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez essa espera que tanto incomoda seja, na verdade, o tempo que você precisa para fortalecer sua estrutura interna. Porque Deus não quer te dar uma bênção que você não tenha preparo para sustentar. Ele quer te ver forte, e isso leva tempo. Enquanto você espera, não desperdice o processo. Use esse tempo para se nutrir de conhecimento, de fé, de práticas saudáveis. Leia coisas que edificam,
Fale com pessoas que te levantam. Escreva sobre seus aprendizados. Ore mesmo quando estiver cansado. Faça o bem, mesmo quando ninguém estiver olhando. São essas pequenas escolhas que te transformam. E quando tudo parecer estagnado, lembre-se, não é porque você não vê movimento que Deus não está agindo. Às vezes, a maior transformação acontece debaixo da terra, onde os olhos não alcançam. E no tempo certo, que nunca é o nosso, mas é sempre o mais sábio, aquilo que hoje parece estéril começa a florescer. E aí você entende por que foi tão necessário passar pelo que passou. A dor se transforma em sabedoria, a espera vira base sólida, a fé vira testemunho. Você pode até estar cercado de dúvidas, de problemas, de pressões, mas sabe o que importa? Onde está o seu coração? Se ele está firme, nada te derruba. E é exatamente isso que o Salmo 27 ensina. A paz verdadeira não vem da ausência de guerra. Vem da confiança que você carrega dentro de si. Ainda que tudo desmorone, ainda que te falte força, ainda que a estrada pareça longa, se você estiver ancorado nessa fé, nada vai te parar. E para encerrar esse momento juntos, eu quero te fazer um convite especial, de coração. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, conta aqui nos comentários. Escreve sobre a sua espera, sobre o que você tem vivido. Talvez você tenha passado por uma fase longa de silêncio, de frustração, ou esteja justamente no meio dessa tempestade agora. Compartilha, porque quando você conta a sua história, você cura partes de você e ainda inspira alguém que está passando por algo parecido. E sinceramente é isso que mais importa aqui, criar esse espaço de troca verdadeira, de fé que se move, de alma que encontra alma. E se sentir no coração, se inscreve no canal. A gente não está aqui para motivação vazia. A gente está aqui para a verdade, para a fé que transforma, para a palavra que renova. É um passo pequeno, clicar no botão de inscrição, mas que simboliza algo maior. O compromisso com a sua jornada interior. Você não está sozinho nisso. E pode acreditar, a luz que Davi declarou ainda brilha. A fortaleza que ele construiu, você também pode construir. E a coragem que vem da fé, essa ninguém pode tirar de você. Obrigada por caminhar comigo até aqui. Que Deus te fortaleça todos os dias, mesmo quando o caminho parecer escuro. E nunca se esqueça, a paz não é a ausência de luta. É a presença de confiança, e essa confiança começa dentro de você.